Bom, Miguel, ontem o presidente Lula participou da Conferência Nacional de Cultura em Brasília, e nessa conferência, o presidente, além, claro, de tratar do tema do evento, que é cultura, ele falou bastante, ele subiu o tom contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele falou, pela primeira vez de forma mais extensa, sobre o ato que o Bolsonaro fez na Paulista no último dia 25, né? E falou com todas as letras ali, que Bolsonaro preparou um golpe, de fato, e criou ali uma espécie de roteiro do que Bolsonaro pretendia, nas palavras do presidente Lula, né? O Bolsonaro afirmou que a verdade nua e crua é que Bolsonaro preparou um golpe, e aí, nas palavras do presidente, o Bolsonaro teria se borrado de medo e fugido para os Estados Unidos para não acompanhar a sua posse em janeiro de 2023 e aguardar que o golpe fosse dado aqui pelos radicais apoiadores dele que estavam acampados, que tentaram o 8 de janeiro, e voltar nos braços do povo dos Estados Unidos caso o golpe tivesse obtido sucesso. Só para destacar um trecho aqui da fala do Lula, ele diz o seguinte, abre aspas, esse cidadão preparou um golpe no país. Quando ele ficou trancado dentro de casa várias semanas, não se sabia se ele estava chorando o que ele estava fazendo, mas ele estava preparando um golpe. Ele estava tentando imaginar como ele ia fazer para não deixar o presidente eleito tomar posse. E eu acho que ele se borrou de medo e resolveu ir embora para os Estados Unidos para não ver a posse. A gente tem um trechinho aí dessa declaração do Lula. Vou pedir para o Gui subir para a gente assistir, que fica melhor do que eu ficar aqui reproduzindo. E crua é que esse cidadão preparou um golpe para o país. Quando ele ficou trancado dentro de casa várias semanas, que a gente não sabia se ele estava chorando, o que ele estava fazendo, ele estava preparando um golpe. Ele estava tentando imaginar como é que ele ia fazer para não deixar o presidente eleito tomar posse. E eu acho que ele se borrou de medo e resolveu ir embora para os Estados Unidos para não ver a posse. E ele imaginava que as pessoas que ele pagou, que ele organizou e que ele ajudou a financiar para ficar na porta dos quartéis, ele achava que essa gente ia dar o golpe e possivelmente ele fosse ungido pelo povo fascista desse país a voltar nos braços do povo para assumir a presidência da República. Era isso que estava desenhado. E era isso que não aconteceu, porque ele ficou com medo da posse. A posse foi uma demonstração de que tinha muita gente do outro lado. Aquela posse foi uma demonstração de que as urnas eletrônicas não mentiram para ele. As urnas eletrônicas disseram que nós ganhamos as eleições e que ele tinha que aprender a respeitar o resultado das eleições. Eles eram tão cínicos que resolveram pedir anulação só das eleições presidenciais do segundo turno, mas não pediram do primeiro, porque no primeiro eles tinham eleito senadores e deputados, eles não podiam negar as pessoas eleitas deles. E se a gente não falar isso todo dia para o povo, eles falam ao contrário. Se a gente todo dia não conversar, e nós temos que saber quantas vezes a gente está para a bronca para dizer deles o que eles dizem da gente. Sabe o que eu acho? É que muitas vezes um cachorro louco, sozinho, faz mais barulho do que uma matilha de muitos e muitos cachorros. Porque muitas vezes a gente fica em silêncio. Muitas vezes a gente acha que a gente não pode se mexer. Não vamos retrucar, não vamos falar, deixa para lá. E não dá para deixar para lá. Porque o que está acontecendo no mundo é uma verdadeira guerra de mentiras, de ódio, de ofensas. Ivan, deixa eu só comentar rapidamente isso. Eu acho o Lula, ele sabe que é muito importante ele polarizar com o líder da extrema-direita no país, Bolsonaro. É importante deixar bem claro o perigo que o Brasil correu e ainda corre, porque o Bolsonaro ainda tem força. Você vê, por exemplo, esse ato no dia 25 de fevereiro, como ele juntou gente, como ele juntou governadores. Então, o Lula sabe que é importante polarizar, manter essa chama acesa para ninguém baixar a guarda. Então,
O Lula está sempre procurando deixar isso claro, né? Ele sabe fazer política. Em política você tem que saber escolher seu adversário. E o adversário hoje ainda é Bolsonaro, né? Até, na realidade, só vai deixar de ser adversário, eu imagino, em 2026, quando o Lula eventualmente se reeleger ou eleger algum candidato apoiado por ele. Então aí realmente vai ser aí a página virada, eu acho, do bolsonarismo.